Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. A reformulação no futebol do Vasco vai acontecer. Ontem mais um profissional foi demitido, sendo ele o supervisor de futebol que veio a pedido do Alexandre Pássaro, o antigo diretor executivo que também entregou o seu cargo há algumas semanas atrás. Então a gente vai trazer novidades sobre esse assunto, inclusive falar sobre Marcelo Teixeira, um profissional que também trabalha, na diretoria executiva, esteve no Fluminense há alguns anos atrás, agora trabalha no Ferroviária. É um nome forte para ser o diretor executivo do Vasco para essa próxima temporada e ele se posicionou, trouxe novidades e falou sobre esse futuro aí, no Vasco da Gama, se realmente tem chances ou não disso acontecer. Ele inclusive disse se houve ou não já contato por parte da atual diretoria. Então a gente vai trazer novidades, falar sobre essa reformulação no futebol, inclusive novos 3 nomes poderão estar de saída nos próximos dias, já com um anúncio oficial por parte do próprio Vasco. Então o vídeo está repleto de novidades. E é claro, você torcedor que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Também deixe o seu like e o seu comentário sobre o que você acha desse atual momento do Vasco e dessa reformulação que a gente espera que aconteça dentro do departamento de futebol do nosso clube. Mas vamos lá, rapaziada? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e começar falando sobre essas mudanças, sobre essas saídas de atletas dentro do elenco profissional do nosso clube. Primeiramente, falar sobre Daniel Amorim. Ontem eu trouxe um vídeo falando sobre ele, falando sobre a iniciativa do próprio Jorge Salgado de tentar a renovação do atleta, já que o Vasco atualmente não tem um treinador, não tem um diretor executivo, não tem ninguém que trabalhe na pasta de futebol, então ele está completamente entregue atualmente nas mãos do atual presidente do Vasco da Gama. E ele já teria entrado em contato, segundo notícias, com um empresário do Daniel Amorim, Eduardo Duran, para tentar avançar as negociações para uma possível renovação. E ontem tivemos notícias aí do presidente da Tombense falando sobre essa renovação do Daniel Amorim. O presidente da Tombense revelou que o Vasco ainda não fez contato realmente, no caso para tratar de uma renovação, mas também disse que não vai aí segurar, não vai fazer resistência para liberar o Daniel Amorim por mais um ano ao Vasco. O presidente, no caso, deseja que o Daniel Amorim possa continuar o plano de ascensão na carreira dele. Para quem não sabe, o Daniel Amorim tem contrato com o Vasco somente até o final desse ano, é um contrato de empréstimo e o Vasco não teria condições financeiras de comprar o passe do jogador. Então o Vasco tentaria uma renovação também do empréstimo para a próxima temporada. E o presidente do Tombense, no caso, o clube que detém os direitos econômicos do atleta, deixou bem claro que caso o Vasco queira, vai liberar sim o jogador por mais um ano para o Gigante da Colina. Então é uma excelente notícia, é o que eu falo, o Daniel Amorim é o jogador que tem a cara da Série B e seria importante ele permanecer para o ano de 2022. E falar agora com relação a Bruno Gomes. Bruno Gomes é um jogador que ainda tem aí alguma parte da torcida que gosta do atleta, outra parte não gosta, realmente tem aí um sentimento dividido por parte do torcedor vascaíno. Mas ontem tivemos a notícia aí que o Spartak Moscou, o clube que fez uma oferta pelo atleta no meio dessa temporada, está novamente de olho e pode fazer uma nova oferta no início do ano que vem, quando abre aí as janelas de transferências. O Bruno Gomes recebeu uma oferta de 2 milhões de euros no meio do ano, o Vasco não aceitou, queria 4 milhões, ficou nessa e, é claro, o Bruno Gomes, como vocês veem, acabou não sendo vendido. A oferta deve acontecer de novo, é claro, subindo um pouquinho, podendo chegar a um denominador comum, tanto para o Vasco quanto também para o clube russo, 3 milhões, 2 milhões e meio, para que o Vasco possa liberar e faturar uma grana em cima aí do volante, que tem passagens por categoria de base da seleção brasileira, desde aí das primeiras bases. Então, é um jogador importante, é um jogador forte que tem o seu potencial, mas acredito que no Vasco, como está acontecendo com outros atletas formados nas categorias de base, dificilmente irá render. Infelizmente, já foi estragado aí por esses anos ruins de realmente tristeza que o Vasco teve e acabou perdendo muito de produção, de rendimento. Então acredito sim que o melhor para a carreira do atleta vai ser sair do Vasco da Gama e isso deve acontecer nessa próxima temporada. E além do Bruno Gomes, outros 3 que têm o seu contrato encerrado no final desse ano também não devem permanecer, isso foi confirmado ontem. Rômulo, Morato e Vanderlei. Os 3 nomes ganham força para sair e dificilmente terão seu contrato renovado. Então com isso, caso realmente venha se concretizar
à saída desses 3 atletas, se juntarão a outros: Hernando, Léo Jabá, Michel, Andrei, Valber, outros 5 atletas que também não terão seu contrato renovado e agora são aí, tem como outros também chegando nessa lista que já é extensa: Morato, Rômulo e Vanderlei, é claro, ao lado tanto do Pássaro quanto do Fernando Diniz. Então o Vasco fazendo uma limpa aí no elenco, algo que deverá sim acontecer, porque dessa maneira, com esses jogadores que atualmente estão dentro do nosso clube, realmente o Vasco vai permanecer no ano que vem. Então é importantíssimo, é essencial uma mudança geral dentro do elenco profissional do Vasco da Gama. E agora, se tratando de saída, demissão, ontem tivemos a notícia da saída do supervisor de futebol do Vasco da Gama. O Vasco comunicou aí através do seu site oficial a saída do Rodrigo Ramos. Para quem não sabe, Rodrigo Ramos era o supervisor do departamento de futebol do Vasco. Eu, pelo menos, não havia ainda ouvido falar no nome desse profissional, mas estava trabalhando dentro do clube. Veio a pedido do próprio Alexandre Pássaro e estará de saída nos próximos dias. Ontem foi confirmado a saída do atleta, do profissional. Essas mudanças gerais estarão acontecendo dentro do clube, ainda mais porque foi um profissional que veio a pedido do próprio Alexandre Pássaro. Então, com isso, realmente, poderemos ter mais mudanças ainda dentro do atual departamento de futebol do clube. Inclusive, quem sabe até mesmo nas categorias de base. O Pássaro que trouxe o atual gerente de futebol de base poderá também estar de saída para causar essa reformulação geral até mesmo das pessoas que vieram a pedido do antigo diretor executivo. E falando agora sobre Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira, que eu já venho falando sobre ele nos meus últimos vídeos, é um dos nomes fortes para ser aí o novo diretor executivo do Vasco para essa próxima temporada. Ele que atualmente está trabalhando na Ferroviária de São Paulo e, é claro, tendo um contato por parte do Vasco, seria um prazer para ele trabalhar no clube. Porém, ontem ele deixou bem claro que não houve ainda nenhum contato por parte do Vasco da Gama. Ele que atualmente no Ferroviária está trabalhando com desenvolvimento e formação de atletas e explicou que no momento não pretende trabalhar com futebol profissional. Uma ideia que a diretoria do Vasco teria para ele, colocando-o no trabalho aí de diretor executivo, na diretoria executiva do Vasco da Gama. Então, vamos aguardar novidades, Volto a repetir o que eu falei agora há pouco. O Pássaro trouxe também o diretor de base que está atualmente dentro do clube. Saiu o Carlos Brasil e chegou um novo diretor. Quem sabe, o Vasco poderá estar trazendo o Marcelo Teixeira para esse cargo, não de diretor executivo, mas para diretor de base, porque, como eu falei, o Vasco está reformulando. Ontem já saiu o supervisor que veio a pedido do Alexandre Pássaro e outros profissionais que também vieram a pedido do mesmo, no caso, do antigo diretor executivo do clube, poderão estar também de saída para fazer essa limpa geral dentro do departamento de futebol. Então, quem sabe, Marcelo Teixeira viria não para o cargo de diretor executivo, como muitos estão pensando, mas sim para o cargo de diretor de base, o que seria uma excelente notícia. Marcelo Teixeira, que tem um trabalho excelente nessa área do futebol, fez aí o Centro de Futebol de Excelência lá de Xerém, do nosso rival Fluminense. Então é um profissional muito gabaritado, está atualmente trabalhando no Ferroviária dessa maneira e poderia agregar muito valor ao departamento de futebol do Vasco, caso viesse também para essa função. Vamos aguardar notícias e a gente vai informando cada um de vocês. E para finalizar o vídeo, falar sobre recorde, rapaziada, porque tivemos aí ontem a confirmação que essa Série B foi a Série B com o maior número de pesquisas desde 2004. E é claro, o recorde foi impulsionado pelo próprio Vasco da Gama. Então é muito bom para a Série B ter o Vasco. Não é bom para o Vasco estar na Série B, mas é excelente para a Série B ter o Vasco da Gama. Inclusive, o Vasco teve 2 de seus jogos entre os 60 termos mais pesquisados do mês no país de novembro. Para vocês terem uma noção, a partida entre Vasco e Vila Nova, que não valia absolutamente nada para o Vasco, eu sinceramente não assisti esse jogo, e acredito que muitos torcedores vascaínos também deixaram de assistir. Foi aí uma pesquisa muito forte que teve em cima dessa partida, e para vocês terem noção, teve maior taxa de pesquisa do que a partida, teve o dobro de taxa de pesquisa do que a partida entre Botafogo e Operário, que valia o acesso do Botafogo, do Nilton Santos, que teve a presença de vários torcedores botafoguenses. Inclusive foi o termo mais pesquisado do país nas últimas 24 horas. Ou seja, esse é o Vasco, O Vasco é um clube gigante, o Vasco é um clube que tem uma torcida gigante, um clube que tem uma
receita gigante, mas infelizmente a atual diretoria não está sabendo utilizar essa potência que é o Vasco da Gama. Como a gente já ouviu falar durante todo esse tempo, é uma Ferrari nas mãos de pessoas que não sabem dirigir sequer um Fusca. Então é muito complicado, a gente espera que elas, no meio desse caminho, venham aprender a dirigir essa Ferrari gigantesca que é o nosso clube, porque potencial tem e tem demais. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é importantíssima aqui para o nosso crescimento. Como eu venho falando, a gente precisa da sua ajuda, precisa do seu incentivo, precisa do seu comentário. Então se você curte o nosso conteúdo, se inscreva aí no canal e deixe o seu like, o seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço a todos, um prazer estar com cada um de vocês. E às 6 horas a gente retorna para mais um vídeo. Um grande abraço a todos, volto a repetir, é claro, saudações vascaínas.